Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta. Na continuidade agora do slide 47, assunto documentação relacionado ao estudo da nova NR7, PCMSO. Então vamos em frente. Documentação. Então, o item 7.6.1. Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados no prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO. Então, a gente já falou, como é que tem que ser um prontuário, pode ser em forma digital também, de acordo com orientações do Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização no período de 20 anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos anexos dessa NR. Então, normalmente, todos esses documentos, inclusive PCMSO, PGR, laudos, tudo é 20 anos para ser mantido pela organização. Então, a organização tem que ter o arquivo lá, o arquivo inativo. Alguns chamam de arquivo morto, mas a gente chama também de arquivo inativo, porque não está ativo. E ali ter trabalhos de detetização, de conservação para manter essa documentação. Isso estou falando em termos de documento físico. Mas hoje, o cenário que a gente vive hoje também permite fazer digitalização do documento. Então, lá na NR1 também fala da digitalização do documento e obedecendo as legislações pertinentes a isso. Tudo bem? Então, temos esse recurso. E em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para o seu sucessor. Quer dizer, formalmente é porque vai exigir um documento, vai exigir passar para ele a documentação. Provavelmente esse novo médico, assinar lá que está recebendo aquela documentação toda, considerando que ela precisa ser arquivada por 20 anos. Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, nós já comentamos isso, desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina. Então, estamos reiterando. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico. Aí é que começa uma discussão bem detalhada, porque isso aí é algo novo. Opa, deixa eu voltar aqui um minutinho. Analítico do programa, anualmente, quer dizer, fazer um relatório anualmente. Considerando a data do último relatório, contendo no mínimo o número dos exames clínicos realizados. Isso aqui, a gente não vai dar um modelo, porque cada médico vai decidir a melhor forma de administrar essa informação junto ao relatório analítico. Números e tipos de exames complementares realizados. A gente já comentou de certos exames que o médico julgar pela sua prerrogativa, desde que tenha justificativa técnica, tem que estar tudo isso aí documentado. Estatística dos resultados anormais dos exames complementares,
categorizados por tipo de exame e por unidade operacional, setor ou função. Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizados por unidade operacional, setor ou função. Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informados no CAT, caso haja comunicações de trabalho, emitidas pela organização, referente aos empregados. Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussões sobre as variações dos resultados. Então, quer dizer, fazer uma comparação, né? Importante fazer comparação com gráficos para poder mostrar as variações que se teve, né? E com isso se consegue, pelos indicadores, saber como é que está o andamento, né? Como é que está a sua situação no campo da medicina ocupacional. E, por sua vez, vai estar também conseguindo ter um olhar mais aprofundado do PGR. Ou melhor dizendo, um olhar adequado. Então vamos aqui, quando eu boto aqui essa corzinha azul, que vocês estão vendo aqui no fundo do slide, que é o comentário que eu coloquei. Vamos lá. Sai o relatório anual, né, que era relatório anual, e entra o relatório analítico do PCMSO. Não há mais o relatório anual do PCMSO. O relatório analítico entra em seu lugar, sendo mais abrangente, quer dizer, não é a mesma coisa. E devendo conter número de exames clínicos realizados, estou repetindo aqui, ó, número de tipo de exames complementares realizados, as estatísticas dos resultados anormais dos exames complementares, por tipo de exame, unidade operacional, setor ou função, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, por unidade operacional, setor ou função. Então tem que saber, ó, doenças relacionadas ao trabalho. Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informados nas CATs emitidas pela organização. E análise comparativa com o documento anterior, que eu já fiz um comentário também, de ter importante ali gráficos para poder explicar isso de maneira mais fácil de compreender e mais rápida. O principal objetivo do relatório analítico é gerar informações a partir de dados estatísticos organizados para auxiliar o médico do trabalho na tomada de decisão, quer dizer, o médico do trabalho ou o médico responsável pelo PCMSO. Antes de analisarmos especificamente os itens requeridos pelo relatório analítico, precisamos entender seu objetivo dentro do novo contexto normativo, especialmente sua relação com o novo texto da NR1, destinado ao gerenciamento de riscos ocupacionais. A nova NR1 traz nos seus subitens, item 1.5, a estrutura necessária para a realização da avaliação e controle de todos os riscos ocupacionais. A avaliação se concretiza através da constituição de um inventário de riscos ocupacionais e de uma estrutura de classificação desses riscos. Já o controle dos riscos ocupacionais deve ser colocado em prática através de planos de ação. Então, decorrente da estruturação dada para o gerenciamento dos riscos ocupacionais da NR1, fica clara a falta de uma estrutura de controle, que responderia, por exemplo, a seguinte pergunta: como é possível saber que o gerenciamento de riscos implantado é efetivo e correto? Exatamente aí que entra a nova NR7 e o seu relatório analítico. Perceberam, pessoal? Então é muito importante ter isso aí. Como é que a gente vai saber, né, se o gerenciamento de risco está implantado é efetivo e correto? Exatamente nesse momento, que é o relatório analítico que nos mostra essa evolução. Vale ressaltar o que eu comentei já com vocês. Eu fiz um comentário num dos slides em vídeos anteriores, sobre a experiência que eu tive de uma médica do trabalho, dentro do summit de uma empresa que eu trabalhei, questionou que um empregado, ele fez o exame audiométrico e deu bem acima lá, e teve uma perda, deu uma perda auditiva. Então mostrei para ela que, pelo fato de eu não ter seguido só o grupo homogêneo, eram 12 pessoas, eu fiz a avaliação das 12, eu não segui o grupo homogêneo, fui além do grupo homogêneo, para ter uma informação bem aprofundada e com grau de precisão mais elevado, né? o máximo possível elevado. Ok? Então ela entendeu ali que eu falei, ó, não tem condição de ser ocupacional, porque toda a dosimetria que eu fiz de toda a equipe, de todo o grupo, de todas as pessoas que compunham aquele setor, nenhum deles deu acima do nível de ação. Então, portanto, não era nem ocupacional. Então, como é que o empregado poderia estar tendo perda auditiva? Então, ou era um produto ototóxico que ele estava lidando,
ou ele não tinha feito o repouso necessário para poder fazer o exame, ou o estilo de vida dele, né? Toca bateria, né? Usa som, ouve som muito alto, frequenta lugares com um barulho muito acima dos limites, ok? Então, como uma estrutura de gerenciamento de riscos competentemente implementada, objetiva-se que os trabalhadores não adoeçam, essa é a ideia, não se acidentem, e a coleta desses dados estão sob domínio do PCMSO. Então, é correto pensar que o relatório analítico foi idealizado para realizar o controle da efetividade do programa de gerenciamento de risco implementado pelas organizações. Bom, lógico que minha linha de raciocínio nesse sentido sempre foi até na época, né, de vigência do PPRA e do PCMSO. Então, se o PCMSO, como eu contei o exemplo ainda agora, mostrou que teve alguma coisa fora da curva, fora dos dados, pô, ou o problema, o antigo PPRA não estava sendo adequadamente gerenciado, né, que era um programa também, ou, como eu expliquei, né, problema ou a pessoa não está usando a EPI, mas isso aí já seria uma falta grave da pessoa, por sua vez, mas dentro dos levantamentos necessários, dosimetria, a exposição que se tem, tudo isso aí com os EPIs fornecidos, não tem como ser uma exposição ocupacional, no exemplo que eu falei anteriormente. Tudo bem até aí, pessoal? Então, em outras palavras, caberá à área de saúde ocupacional, através dos dados contidos no relatório analítico, informar a organização se o processo de gerenciamento de risco está sendo bom o suficiente para prevenir os trabalhadores de adoecerem ou sofrerem acidentes. Trata-se de uma grande oportunidade de protagonismo para o médico do trabalho que faz gestão de saúde dos trabalhadores que assiste. As alíneas A, B e C realmente não trazem nenhuma novidade em relação ao relatório anual já praticado da NR7, vigente, até esse momento que estamos dando esse treinamento, quer dizer, dezembro de 2021. As alíneas A e B trazem dados absolutos, que são extremamente necessários para o planejamento do próprio serviço de saúde. Por exemplo, se a empresa que estamos trabalhando realiza mais exames ocupacionais, dados da linha A, que a capacidade de um médico do trabalho atender adequadamente está na hora de contratar outro profissional. Quer dizer, na linha A, nesse contexto que a gente está trabalhando agora, valendo ainda a antiga NR7 e também tendo o médico do trabalho como médico coordenador do PCMSO em toda a situação. Mas dentro da NR7 nova a gente já sabe que o médico do trabalho está mais dentro de um contexto de uma empresa que tem a SERMIT, NR4, que já explicamos. Mas de maneira geral, mesmo que a empresa tenha SERMIT, mas vá trabalhar num local que não se tenha conseguido encontrar um profissional para contratar médico do trabalho, pode contratar um médico de outra especialidade. Por sua vez, os demais casos, pode ser um médico, né, um médico que seja responsável pelo PCMSO. Então a gente tem que saber entender isso aí. Então, outro exemplo seria se um fornecedor de exames complementares possui uma capacidade limitada de realização de procedimentos. Um novo fornecedor deve ser adicionado no caso dos trabalhadores estarem realizando mais exames complementares dados da linha B, que é o atual fornecedor, e é capaz de entregar. Isso acontece, às vezes a clínica não faz todos os exames, um ou outro deixa de fazer, ou até mais um pouco, e manda para outro fornecedor fazer. Por fim, a linha C traz as informações dos exames complementares alterados, mas sem dizer se essas alterações são decorrentes de doenças ocupacionais. Olha aí, ó. Se essas doenças são novas ou crônicas, se são prévias à contratação e outras informações relevantes para o controle das patologias ocupacionais. Beleza, pessoal? Então, quer dizer, é muita informação, procurei trazer uma explicação o mais detalhada possível. O que eu te recomendo? Como é uma coisa que requer bastante atenção, você imprima o material que eu mandei, imprime a norma ali, para você conseguir desenvolver a informação, porque, na verdade, requer de haver um estado da técnica nisso aí para chegar ao estado da arte, de dominar o assunto. Então você vai precisar se aprofundar um pouco mais. Você vai precisar imprimir ali, ler detalhadamente, fazer seus apontamentos,
para você chegar bem no estado da técnica, que é aquilo que entender a compreensão, ter a compreensão total da norma e, por sua vez, chegar no estado da arte, que já é o domínio. Tudo bem até aí, pessoal? As novidades começam na linha D. Aí tá vendo, ó, A, B e C e D, A, B e C, que já sabe o que é. Mas a linha está ligada ao modelo antigo, que continua valendo sob o novo nome, que é esse que nós já temos mencionado. Agora tem a linha D, que começa a novidade, com a obrigatoriedade do fornecimento da incidência e da prevalência das doenças relacionadas ao trabalho. A incidência irá nos informar quantos casos novos de uma determinada doença foram aferidos no período de 1 ano. E, além dessa informação valiosa, a taxa da incidência também nos diz que se não houver nenhuma mudança no meio ambiente de trabalho, o mesmo número de trabalhadores irá sair de uma situação de ausência de doença para doença. Então, lembra que nós comentamos sobre o médico fazer um exame em determinada pessoa, aí ele decidir se faz os demais ou não? Então está dentro desse contexto também, né? Então é possível se ter uma ideia, ou seja, com a incidência é possível se ter uma ideia do que irá acontecer se os recursos não forem investidos para a melhora das condições de trabalho. Já a Previdência trará os dados absolutos dos trabalhadores doentes dentro de uma organização. A prevalência, desculpa, li errado aqui. A prevalência irá ajudar na projeção de tratamento de saúde. Por exemplo, extrapolando o campo da medicina do trabalho e ampliando o horizonte organizacional da saúde. Esses dados também podem auxiliar na projeção do risco jurídico. Olha aí, ó. Isso é um convencimento importante junto às clínicas que prestam serviço para uma empresa, né? E na interface com a saúde complementar fornecida pela organização. Na linha E, o médico do trabalho deverá informar os dados referentes às doenças ocupacionais que foram comunicados aos órgãos responsáveis através da comunicação do acidente de trabalho. Quer dizer, é a linha E. A importância dessa informação é garantir que os números de doenças ocupacionais notificadas, informadas ao Ministério da Previdência, seja exatamente o número de doenças ocupacionais presente na incidência das doenças e que a soma ao longo dos anos seja compatível com a prevalência das patologias. Este também é um dado importante por dizer em números absolutos quantos trabalhadores estão ou ficarão doentes dentro da organização. Então, quer dizer, procuramos interpretar e colocar as informações da melhor forma possível para você entender. Mas, mais uma vez, eu reitero, imprime e leia, que é muita informação, e para você chegar no estado da técnica e da arte necessário. Seguindo a linha F, que trata da parte analítica do novo relatório, é isoladamente uma das linhas mais importantes de toda a norma. Decorrente dela, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deverá comparar os resultados em estudo e dizer em quais pontos houve piora ou melhora. Aí vem aquela questão que eu também logo aproveito aqui. Relembrando, pessoal, pode ser que uma empresa seja de uma determinada região que não tem médico do trabalho lá, para contratar um médico de outra especialidade. Mas, de qualquer forma, ele precisa atender isso aí. Aí vamos continuando, ó. Então, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deverá comparar os resultados em estudo e dizer em quais pontos houve piora ou melhora. No caso de ocorrência de piora dos indicadores de saúde, estes se devem a um processo incapaz de gerenciamento e controle dos riscos ocupacionais, aos quais os trabalhadores estavam expostos. E, por isso, comentamos no início do texto, que o relatório analítico é o ponto de fechamento do ciclo de melhoria das condições de trabalho, ao medir a eficácia das ações do controle de risco. Beleza, pessoal? Então, nivelou praticamente essas duas áreas dentro do serviço de saúde e segurança. Segurança e saúde no trabalho. Nivelou tudo isso. Um ponto que não está na norma, mas que é importante de ser destacado, especialmente pela alta interação da saúde ocupacional com outros setores da empresa, é a questão do sigilo médico. Tem a ética médica, o sigilo médico.
O relatório analítico deve ser elaborado levando em consideração este ponto tão importante. E as informações devem ser transmitidas sempre de um modo estatístico que impeça o reconhecimento de um trabalho de forma específica. Quer dizer, alguém, né? O momento de transição normativa será também um momento de oportunidade para o médico do trabalho. Assume um papel de protagonista das ações de segurança e saúde no trabalho dentro das organizações. Então, quer dizer, papel de protagonista, é uma oportunidade. Seguindo em frente, item 7.6.3. A organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso. Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico. Então, isso aqui, se ele achar que, né, não tenha a informação necessária ou mínima possível, né? O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho, ó, tá vendo? Então é importante, o que a gente fala? E o pessoal que, de segurança, profissionais de segurança, montou o PGR, apresentar para o médico do trabalho. Então o relatório analítico também deve ser apresentado e discutido com os responsáveis pelo setor de segurança do trabalho. Então não tem como trabalhar com isso desassociado. E isso nos leva ao quê? A ter profissionais realmente com experiência, proficiência, capacidade técnica, não só de qualificação e habilitação. Ter conhecimento mesmo sobre esse assunto, né, de trabalho, para poder conseguir fazer um documento adequado, né, tornar um documento bem blindado, bem fechado, atendendo realmente aquilo que é a verdade da coisa. Incluindo a CIPA, olha só, que a CIPA ela tem papel, né, e contribui com a elaboração do PCMSO e PPRA, isso é falado em curso de CIPA. Quando existe, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização. Item 7.6.6. As organizações de grau de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e as organizações de grau de risco 3 e 4, até 10 empregados, podem elaborar o relatório analítico apenas, olha o detalhe, hein, apenas com as informações solicitadas nas linhas A e B do subitem 7.6.2. Então, pessoal, dando continuidade, fiz aqui um resumo de mudanças no PCMSO, só para a gente concluir essa apresentação, para reforçar as mudanças, né? Então, vamos lá. A menção do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. O artigo 7.1.1 traz a menção do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, quando informa que o PCMSO deve ser desenvolvido levando em conta os riscos ocupacionais avaliados do PGR. E a gente sabe que o médico pode, de repente, observar alguma coisa e questionar o PGR para que possa ser discutido com o pessoal que elaborou, né? E o inverso também é importante. A pessoa fez o PGR, o grupo de segurança, profissionais de segurança, fez o PGR, apresentar ao médico, ele pode ali já fazer diversas contribuições, né? De qualquer forma, esses dois tipos de profissionais precisarão estar falando a mesma língua e bem perto, né? Integrado. Nova nomenclatura, exame de mudança de riscos ocupacionais. Então, no 7.5.6, letra B, utiliza a expressão exame de mudança de riscos ocupacionais, onde até então era tratado como exame de mudança de função. Então mudou para risco ocupacional, que eu penso que é o mais correto. Prazo para exame de retorno ao trabalho. Então antes o exame de retorno ao trabalho deveria ser feito no primeiro dia da volta ao trabalho. Agora, conforme o 7.5.9, ele deve ser realizado antes do retorno ao trabalho. Periodicidade do exame periódico, né? Antes, menores de 18 anos e maiores de 45 deveriam fazer anualmente os exames médicos periódicos. Agora, conforme o artigo 7.5.8, ele entra na regra das demais trabalhadores, com a necessidade de exames periódicos apenas de 2 em 2 anos. ASO. O atestado médico de saúde ocupacional deve conter, melhor dizendo, conforme o artigo 7.519.1, além das informações já exigidas anteriormente, razão social, que é o CNPJ, ou o CAEPF, né, que nós já comentamos sobre isso, que tem relacionado às informações de profissional autônomo, né, as pessoas físicas lá para Receita.
da organização e cita a necessidade do CPF do trabalhador, ao invés do número de registro de identidade. Já o artigo 7.519.3 informa que, ao realizar exames complementares, sem o clínico, é necessária a emissão de um recibo de entrega do resultado do exame para o empregado. E lembrando que a gente comentou diversas vezes que é importante se explicar, né, o que significa certo tipo de linguagens lá, códigos, né, próprios da área de medicina e também de laboratório. Né? Prontuário médico. O período de armazenamento do prontuário do empregado pela empresa permanece com prazo de mínimo de 20 anos. O complemento fica por conta do artigo 7.6.1.3, que autoriza o prontuário médico em meio eletrônico desde que atenda às exigências do Conselho Federal de Medicina. Relatório analítico. Isso aqui para nós é a grande novidade. Já falamos bastante sobre ele, mas aqui eu estou dando um fechamento todo no assunto através de um resumo. A expressão relatório anual é substituída por relatório analítico. Além disso, o documento tornou-se mais robusto. Abaixo, então, listadas as informações mínimas a serem constadas no relatório analítico. Está aí, ó, número de exames clínicos realizados, número e tipo de exames complementares realizados, estatística de resultados anormais dos exames complementares por tipo de exame, unidade operacional, setor ou função. Recomendamos tabular esses dados e também transformar ele em gráficos, fica melhor de ser apresentado. Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho por unidade operacional, setor ou função. Então a gente já falou bastante sobre esse assunto. Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas no CAT, é Comunicação de Acidente de Trabalho, emitidas pela organização. Que a gente recomenda baixar esse manual de preenchimento do CAT, disponível no site da Previdência, então até na internet você acha, para que você se familiarize bem com os códigos, aí, com as informações como um todo relacionadas ao CAT. Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações dos resultados. Importante, a organização de graus de risco 1 e 2, com até 25 empregados, e as organizações de grau de risco 3 e 4, com até 10 empregados, podem elaborar o relatório analítico apenas com as informações das alíneas A e B que nós já falamos. Né? É preciso frisar que, conforme a alteração na NR1, há empresas que estão dispensadas da elaboração do PCMSO e, com isso, também da elaboração do relatório analítico. Então, isso já comentamos também. Então, essas empresas são quem? Microempresa individual, microempresas e empresas de pequeno porte. Né? De acordo com seus graus de riscos, né? Elas não são necessárias, se dispensadas de elaborar o PCMSO, contudo, precisam fazer o exame médico. De uma forma geral, percebe-se a ampliação do foco geral, que antes era mais de um ponto de vista ocupacional. Além disso, percebe-se uma preocupação com a saúde do trabalhador de forma mais ampla, principalmente pelo relatório analítico. Aqui, pessoal, alguma sugestão de normas, normas técnicas para o laboratório, se você tiver interesse, né, para você deixar o seu laboratório atendendo esses requisitos, se é que já não atende, né, porque tem lá a exigência da Anvisa, mas tem algumas normas que dão para você colocar ali uma estrutura num patamar técnico bem adequado. Então, tá aqui algumas normas que podem ter utilidade para vocês. Certo? Então, pessoal, te finaliza aqui. Boa sorte, bons estudos. Em caso de dúvida, no encaminho nossas dúvidas, estaremos respondendo. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar. Tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada.